Três ferramentas são. Primeira ferramenta, multímetro. Multímetro, uma das coisas mais essenciais que você como eletricista você deverá ter, porque o multímetro ele te ajuda a identificar o comportamento funcional de uma instalação, tá vendo? Por meio do multímetro você pode conseguir identificar qual é o comportamento que a instalação tem, qual é o defeito que a instalação tem. Por exemplo, eu posso te levar e desorganizar muitas coisas. Por exemplo, eu posso colocar um curto-circuito, né, naquela caixa de elevação ou uma qualquer outra caixa. E tu pode chegar e identificar que não, o problema é o curto-circuito, mas você ter muito trabalho em identificar aonde esse curto-circuito está localizado. Mas quando você tem um multímetro, o teu trabalho acaba sendo um pouco facilitado, porque você tem a possibilidade de testar o curto-circuito em cada circuito, porque um quadro elétrico está dividido em muitos circuitos. Então, ali, cada circuito, você tem a possibilidade de fazer o teste de curto-circuito. Então, uma das primeiras ferramentas é o multímetro, né? Ele vai te ajudar a identificar essas coisas, comportamento. Você vai numa residência e dizem que a tensão não está a chegar nas tomadas nem nos interruptores. Você pode chegar numa instalação e, fazendo uma inspeção visual, você pode até não conseguir identificar o problema. Mas quando você tem acesso ao multímetro, você pode identificar que não, o problema não está aqui, está lá na baixada, está vendo? Muitas coisas que o multímetro pode te ajudar a fazer. E segunda coisa, jogo de chaves, estrela e de fenda, né? Eles vão te ajudar a fazer o quê? Aperto de disjuntores, montagem de interruptores, porque você nem sempre vai começar já sendo grande, é o que eu vinha explicando. Você pode até começar fazendo pequenas manutenções, né? Na casa do vizinho há um curto-circuito, vais para lá, chega, tens que abrir o disjuntor, tens que abrir a caixa, ver o que está acontecendo. Então, as chaves elas dão-te possibilidade, ou dão-te facilidade de poder fazer essas todas manobras. E a última ferramenta que eu vou indicar que você deve ter, baseado na minha experiência, não é algo que eu estou a conceitualizar, é algo que é resultado da minha própria experiência. E a última coisa é o alicate universal. É a última coisa. Alicate universal, tu fazes corte de cabos, fazes união de cabos, fazes muitas coisas com o alicate universal. Então, na minha opinião, as ferramentas que você deverá ter, né, para começar a exercer suas funções são essas. Não vou fugir muito daquilo que já foi dito, só prefiro não dizer quais são as ferramentas principais, mas dar uma luz para que o próprio eletricista possa fazer uma inferência sobre aquilo que ele acha que é importante para a sua atividade. Primeiro, como eu disse, definir o escopo da atividade que ele pretende realizar. Se quer ser um eletricista residencial, industrial ou alguém que está mais focado na segurança eletrônica. Depois disso, feito isso, ter o conhecimento daquela área, saber quais são as atividades que são feitas e saber fazer o serviço. Só depois daí é que ele pode começar a pensar em quais são as ferramentas que vão ajudar a fazer o serviço da área que eu mesmo escolhi. Então eu prefiro que o próprio eletricista infira quais são as ferramentas que são essenciais para as suas atividades. Apesar daquilo que o engenheiro Bernardo, o técnico Bernardo Macedo disse. Essas são as ferramentas básicas. Sim. Essa é a minha opinião. Temos mais uma pergunta aqui que diz: quais são os desafios que um eletricista enfrenta para se estabelecer no mercado de trabalho? Primeiro tudo começa na formação, porque nós, acho que é uma coisa que não está bem durante a formação, que estamos a ser formados para ir trabalhar, ou seja, estamos a ser formados para ir trabalhar e receber muito dinheiro. As pessoas estão a focar no resultado, não no processo de fazer dinheiro, no processo de exercer a sua função. E isso vai, de alguma forma, criar uma disfunção. Por quê? Porque é uma pessoa que está numa área, não tem nenhum interesse naquela área ou não desenvolveu nenhum interesse naquela área, só está interessado nos benefícios que vai ter depois de fazer aquela área. Isso vai criar problemas. Tu vais para o mercado e vai pensar que não vai se preocupar em ter aquelas competências que precisa para atuar naquela área. É como se estivesse a descobrir de novo. Tinha uma perspectiva, por estava na formação, depois foi para o mercado, está a ver uma outra perspectiva e tem que aprender de novo. Então, isso é um desafio que os estudantes têm, que é, quando entrarem na área já sabendo o que vão fazer, tendo noção da área.
e gostando também. Porque é uma coisa que você vai fazer para te dar o pão. Então não pode ser uma coisa que você sabe fazer só porque quer ter dinheiro. Isso até que funciona, é bom, mas acaba criando uma certa mediocridade. E outro desafio também é a falta de oportunidade que os jovens têm. A falta de oportunidade no mercado em si. Ou seja, os jovens quando vão para o mercado não estão preocupados em entender mais ou menos como é que o mercado funciona. Né? Eles vão, querem ir meter currículo para trabalhar para alguém. O mercado atualmente está a favorecer muito essa nossa mentalidade profissional. Nós já até sabemos a realidade do nosso país. Isso pode não ser muito aplicável. É uma área técnica é muita gente, sim, mas há muitos fatores que estão por detrás disso. Saber vender o peixe, saber mais ou menos como é que o mercado funciona e estar ainda apto a poder iniciar um negócio, no caso de algumas coisas não estarem bem. Então, esses são os desafios que o jovem tem. O jovem não tem muita clareza no que ele está a fazer, ou seja, a sua visão é adulterada. Está adulterada a visão dele. E segundo, ele não sabe muito bem como é que funciona o mercado, porque ele quando sai, ele tem que perceber como é que o mercado funciona, vai demorar muito tempo para perceber isso, porque ele ainda quer conciliar coisas, não quer deixar aquilo que ele aprendeu antes para poder ver aquilo que é novo. Um dos desafios que o jovem tem, que é entender o mercado e entender mais ou menos onde é que ele quer chegar, porque que ele está naquela área. Não sei qual é a opinião do engenheiro. Eu também quero fazer os acréscimos, né? Cerca de que nem são acréscimos, na verdade é algo que o senhor falou e quando falou, né, eu comecei a processar algumas coisas que eu já havia estudado há muito tempo, que fala acerca da visão do eletricista, né? Porque segundo tudo que eu estava a fazer, eu cheguei à conclusão de que nós temos, na verdade, dois tipos de eletricistas no mercado, né? Que os serviços que eles vão oferecer, vão prestar, vai em função da visão que eles têm. Por exemplo, temos os eletricistas que estão fundamentados no regulamento, está a ver? Quem são esses tipos de eletricistas? São os eletricistas que fazem as suas atividades conscientes do que o regulamento diz acerca daquela atividade. E há aquele outro tipo de eletricista que é aquele que somente faz as coisas pelo dinheiro. Tipo, a pessoa ela não faz as coisas pensando na segurança dos outros, porque quando tu decides ler, tu decides estudar o regulamento, quanto mais você vai levar na tua jornada elétrica, né, como eletricista, você vai ser levado a realizar instalações com base naquilo que o regulamento está a dizer. E uma das coisas que o regulamento vai fazer é oferecer segurança às pessoas. Logo, você também vai se alinhar. Então, significa que a tua visão também vai passar a ser a mesma visão quanto o regulamento. Oferecer segurança em todo o sítio. Mas também temos aquele outro tipo de eletricista aqui. Só quer dinheiro, está a perceber? A pessoa ela não está consciente daquilo que está a fazer, dos prejuízos que pode causar. Tipo, a pessoa ela faz as coisas, não está no consciente dessas coisas, mas consciente do dinheiro. Daí que tem uma frase que eu escrevi que diz que um verdadeiro engenheiro, um verdadeiro técnico, não é aquele que é conhecido por dar acesso à energia aos clientes, mas por oferecer segurança no acesso da energia que dá aos clientes, porque tu podes dar acesso à energia aos clientes, isso aí todo mundo pode fazer, mas o que ninguém, eu te digo que 10% eu acredito que conseguem fazer é oferecer segurança. Tipo, segurança é uma coisa que não é todo mundo que consegue oferecer. A razão pela qual quando chamamos, né, para algumas instalações nós conseguimos ver grandes anomalias. Tipo, é como se a pessoa tivesse projetado aquela instalação só para ter dinheiro, tá ver? Então eu quero trazer um bocadinho desse pensamento que eu estava a ter quando o engenheiro estava a dar um comentário acerca dos desafios, né? E eu vou falar muito mais dos desafios que os eletricistas têm enfrentado no autoemprego, está a ver? Não muito, porque os desafios eles são vários, está a ver? E temos muitos desafios porque, como dizem, o nosso país elabora, não está a funcionar como deverá funcionar, isto é, não está a se usar as habilidades, as competências que alguém tem para se fazer o enquadramento dessa pessoa na empresa. Tá vendo? As pessoas acabam usando outros meios para poder. Então, são muitas coisas, eu vou falar muito mais no autoemprego, né? E o autoemprego é a pessoa decidir abrir uma coisa, decide abrir uma empresa de prestação de serviço de eletricidade,
seja residencial, comercial, predial e tal. Um dos primeiros desafios, eu acredito que é a falta de visibilidade. Está a ver? O que falta de visibilidade? Falta de visibilidade é como se fosse a não aceitação, porque a aceitação ela depende muito da visibilidade, isto é, você deve fazer saber às outras pessoas que você é eletricista, fazer dinheiro se dizer, eu não vou comprar um telefone, um iPhone 17 sem saber da existência do iPhone 17. Para que eu possa comprar esse iPhone, eu tenho que pelo menos saber a existência, tipo, existe um telefone assim. Então, uma das coisas que eu mais recomendo para os eletricistas é autoempregar-se. Mas como assim? Dando visibilidade, tens redes sociais, tens isto aqui, faça um vídeo assim, começa a postar. Quanto mais você vai postando, mais você vai criando visibilidade, mais as pessoas vão confiar em ti. Uma das outras coisas, é a falta de experiência. Essa é uma das desculpas mais usadas por muitos técnicos. Muitos técnicos têm usado a desculpa da falta de experiência como sendo um desafio para poderem começar a trabalhar como eletricistas. Como assim? Essa, na verdade, é uma equação um pouco complicada, porque as pessoas elas pensam que ter experiência está muito ligado a trabalhar muito, tá vendo? E eu, segundo estudos que eu fiz, cheguei à conclusão de que a experiência, tá vendo? A experiência, ela é resultante do conhecimento teórico. Nesse sentido, o conhecimento prático, ele é resultado do conhecimento teórico. Então, se a pessoa não está a ter boas certificações, posso dizer, na área prática, significa que a pessoa teve problemas na aula. As pessoas é como se elas não dominassem o conhecimento. O que acontece, Engenheiro Silveira? Vamos supor que o Engenheiro Silveira está há muito tempo operando no mercado, uns 10 anos. Eu sou alguém que recentemente fui formado e acabo de ser membro da escola. O que nós muitas das vezes somos levados a pensar? Que o Engenheiro Silveira, por estar há 10 anos a operar na área, é muito profissional mais que eu. No sentido de que eu sou pequeno, o Engenheiro Silveira é terrível. Tu podes até ter uma carreira de 10, 20, 100 anos, mas o que você faz na tua carreira é serem filhos. Mas são serviços que não oferecem segurança. Você só dá energia aos clientes. E o que acontece? Por eu estar consciente de que não, para eu começar a trabalhar, eu tenho que ter experiência. É como se as pessoas elas quisessem começar perfeitas. Está vendo? A pessoa já quer começar dominando todas as coisas da eletricidade. Quer começar dominando isso, dominando aquilo, dominando isso. A pessoa está à procura de ter mais experiência do que ter mais conhecimento teórico. Tá vendo? Elas correm atrás dos conhecimentos práticos. Não, eu tenho que saber fazer aquilo, tenho que saber fazer aquilo, tenho que saber fazer aquilo. Um conjunto de ideologias que as pessoas têm usado para classificar a falta de experiência, que é como se fosse uma barreira para começar a prestar serviço elétrico. E isso aí eu acho que não é uma boa observação. A pessoa usar os poucos anos de experiência que ela tem como sendo empecilho, como sendo algo para lhe impedir de engrenar no mercado elétrico. Isso está errado, porque a partir do momento que a pessoa domina bem o conhecimento teórico, estou a dizer, por mais que seja difícil engrenar, a partir do momento que ele engrena no mercado, não há nada que ele não vai conseguir fazer, porque o conhecimento teórico ele é como se fosse uma entrada para o conhecimento prático, está vendo? Daí que muitos dizem que não, eu não tenho experiência. Se ele diz, vamos lá fazer a manutenção de um quadro industrial. Quando o quadro industrial, estou a falar no sentido de fazermos a manutenção daquele quadro, da alimentação de toda a indústria, pode ser do PT. Por que a pessoa pode vir me dizer, eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho aquilo, mas eu não estou a entender o que está tentando me dizer. O conhecimento teórico que você teve na escola é para quê? Eu acredito que nós devemos deixar de lado aquela ideia de nós dizermos que não temos experiência e começarmos a fazer a aplicação do conhecimento que nós recebemos. Está vendo? Isso não é diferente do Engenheiro Silveira, formado em eletrotécnica, tem diferentes habilidades para tocar. Aprendeste como é que se usa o AutoCAD. E eu te dou um AutoCAD, você diz que eu não tenho experiência de usar o AutoCAD. Será que isso faz sentido? Você tem que usar o conhecimento que você tem para começar. Por exemplo, eu gosto de observar algumas ideias. Isso é uma coisa motivadora para mim. O futebol, vou dar exemplo de futebol. Se tu fores a prestar atenção, futebol, há bons anos atrás, naquele tempo de Mazapelé, has de ver que o futebol daquele tempo, o futebol de hoje é diferente.
tá a ver? Eles não começaram já sendo perfeitos, eles começaram com algumas falhas naquele tempo. Quanto mais o tempo foi passando, eles foram trabalhando naquilo, mas eles ficaram perfeitos. E agora o futebol tem uma tecnologia super incrível, tá a ver? Então eu acredito que nós não podemos nos prender naquela de que não temos experiência, pá. Começa a trabalhar segundo o conhecimento que você tem, faça a manutenção aqui, faça a manutenção ali, e um dia você vai chegar a